pessoal, nessa aula de hoje iremos reforçar alguns conhecimentos que mais caem em avaliações do PAS e do Enem. Esse conteúdo ele é aplicado na primeira série do ensino médio e é o conteúdo de forças em trajetórias curvilíneas, né? A força centrípeta e também trabalho e energia, também que é bastante cobrado tanto no Enem quanto no PAS. Então bora aqui então fazer algumas questões, mais exatamente 10 questões, envolvendo todo esse conteúdo. Um carro tem 1.200 kg e percorre uma curva com um raio de 60 metros. Qual é a velocidade máxima que o carro pode atingir sem derrapar, considerando que o coeficiente de atrito estático entre o pneu e a pista seja de 0,8? Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, vamos considerar o seguinte caso. O carro está fazendo um movimento curvo. Nesse movimento curvo, não há movimentação nesse eixo aqui. Se não há movimentação nesse eixo aqui, significa que tem alguma força que sustenta esse corpo, esse carro, ele não deslizar e ir embora, sair de forma tangencial à minha trajetória. Tem algo que impede que isso aconteça. Nesse caso, quem impede que isso aconteça e segura esse movimento na direção do meu raio aqui, do meu movimento, é a força de atrito. E a gente sabe que quando a gente fala sobre movimentos curvos e a gente está se referindo a forças, a gente sabe que a força centrípeta é a força resultante que atua no eixo radial. Então, a única força no eixo radial, nesse exemplo, é a força de atrito. Bem, para que eu estou igualando essas duas equações? A questão quer que eu calcule a velocidade máxima. E eu sei que na força de atrito não tem como eu calcular dentro dela a velocidade. Mas, comparando com a força centrípeta, a gente pode sim trabalhar. Força centrípeta é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Força de atrito é a força normal multiplicado pelo coeficiente de atrito. Considerando esse plano um plano horizontal, eu posso considerar nesse plano horizontal aqui, nessa situação, que o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. E a força peso é dada por massa vezes a gravidade. Então, no lugar da FAT, que é Fn vezes μ, eu irei colocar massa vezes a gravidade vezes o coeficiente μ. Cortando as massas dos dois lados e isolando a minha velocidade, temos então, R está dividindo, passa multiplicando, vai ficar gravidade vezes coeficiente vezes o raio. Tirando esse ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada. Então agora é só a gente resolver aqui essa multiplicação com essa raiz. Então, gravidade vale 10, coeficiente 0,8, raio teremos ali que vale 60. Iremos multiplicar tudo isso aqui. Bem, 10 vezes 0,8 dá somente 8, e 8 vezes 60 teremos o valor de raiz de 8 vezes 6, 48, 480. Né? Teremos aqui o valor de 480 metros por segundo. Esse valor aqui, geralmente, ele vai ser cobrado em forma de raiz simplificada se ele não tiver raiz exata. E simplificando esse valor, raiz de 480, poderemos colocar da seguinte maneira: 4 vezes a raiz de 30 metros por segundo. É a forma mais simplificada aqui que a gente pode resolver. Continuando, em um parque de diversões, um carrinho possui uma massa de 400 kg e passa por um loop de 10 metros de raio. Para que os passageiros não percam contato com os assentos, qual deve ser a velocidade mínima do carrinho no ponto mais alto? Então, pensando em uma situação de loop, em uma situação dessa maneira, quando eu estiver passando pelo ponto mais alto, qual que seria uma situação limite? A velocidade mínima. Se você pensar, se eu estiver muito devagar, vai acontecer que eu vou perder o contato com o trilho. E nessa situação que eu
eu perco o contato com o trilho, a força centrípeta vai ser somente igual à força peso, né? Porque a única força que vai estar atuando sobre o meu trilho no ponto mais alto, a partir do momento que eu perco o contato com os trilhos, é a força peso. Eu perco a força normal. Eu vou estar considerando ela igual a zero. Então, eu tenho que massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a massa vezes a gravidade. Massa corta com massa, velocidade ao quadrado é igual a raio vezes a gravidade. Temos o termo ao quadrado, iremos tirar a raiz quadrada. Essa velocidade será a velocidade mínima que eu tenho que ter no momento que eu estiver no ponto mais alto da minha trajetória, para que eu não despenque, para que eu não perca este contato. Essa situação extrema, mínima possível. Então, o raio que vale 10, a gravidade que vale 10, 10 vezes 10, 100, e raiz de 100, 10 metros por segundo. Próximo conteúdo aqui, trabalho e potência. Então, vamos lá. Leitura. Uma força constante de 80 newtons é aplicada sobre uma caixa, empurrando por uma distância de 5 metros em uma superfície horizontal e sem atrito. Se a força é aplicada um ângulo de 60 graus com a horizontal, qual foi o trabalho realizado por essa força? Lembrando da equação do trabalho, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, vai ser força, que é 80 newtons, deslocamento, que vale 5 metros, e cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. 80 dividido para 2, 40. 40 vezes 5, 200 joules. Próxima questão. Um motor precisa erguer um elevador de 800 kg a uma altura de 20 metros em um intervalo de tempo de 16 segundos com uma velocidade constante. Calcule a potência média que o motor deve desenvolver para realizar essa tarefa. Pensa comigo da seguinte maneira, pessoal. Temos aqui um elevador, vai ser esse caixote aqui. Para baixo eu tenho a força peso e para cima eu tenho a força do elevador. Pensando dessa maneira e sabendo que vai ser uma situação onde ele vai subir com uma velocidade constante, eu posso falar que a força do elevador vai ser a mesma força da força peso, que é igual a massa vezes a gravidade. É claro que essas situações estamos analisando em módulo, pois uma seria positiva e a outra seria negativa. Pensando na equação da potência, potência é igual a trabalho sobre o tempo. Então, a potência é igual ao trabalho, que é força vezes o deslocamento, sobre o tempo. Nesse caso, essas forças que estamos nos referindo aqui vai ser a força do elevador, que vamos poder igualar com a massa vezes a gravidade. Então, vai ficar massa vezes a gravidade vezes o deslocamento na vertical, que é a nossa altura, dividido pelo tempo. Logo, a nossa potência será dada pela massa do elevador, 800. Gravidade, 10. Deslocamento, que é a nossa altura, 20. Dividido pelo tempo, 16 segundos. Simplificando isso aqui, 8 vezes esse 2 vai dar 16. Vou cancelar lá embaixo com esse 16. Então, vai sobrar o 10 mais 1, 2, 3 zeros. Então, o valor será de 10.000 watts. Próxima questão. Uma bola de meio quilograma é lançada verticalmente para cima. No instante em que a sua velocidade é de 8 metros por segundo, a que altura ela se encontra do ponto de lançamento? Sabendo que a altura máxima que ela vai atingir é uma altura máxima de 10 metros. Vamos desenhar então para ficar muito claro o que essa questão está pedindo. Eu estou jogando um corpo para cima e eu vou ter duas situações. Uma situação A e uma situação B. A situação A é quando ele está no meio do trajeto, que ele falou que ele está
a uma certa altura e com uma velocidade de 8 metros por segundo. E no ponto B é a situação da altura máxima, onde eu não tenho mais velocidade e eu atingi essa altura máxima bem aqui. Pensa comigo então pela conservação da energia, porque a gente está numa situação de desprezar resistências. Aqui eu vou ter a energia mecânica no ponto A, aqui eu vou ter a energia mecânica no ponto B. No ponto A, eu tenho tanto altura quanto velocidade. Então, no ponto A, eu vou ter a energia cinética em A, mais a energia potencial gravitacional em A. No ponto B, eu vou ter somente a energia potencial gravitacional em B. Então, como é que vai ficar isso? Vamos igualar, então, pela conservação da energia. Energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em B. Qual é a equação da energia cinética? Massa vezes velocidade em A ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional em A vai ser massa vezes a gravidade vezes a altura em A. E a energia mecânica em B, que é a energia potencial gravitacional em B, vai ser dada por massa vezes a gravidade vezes a altura em B. Se vocês perceberem, tem massa em todo mundo, posso cortar massa com massa. E eu vou isolar a minha altura. Isolando a minha altura, quem já está do outro lado? Gravidade vezes a altura B. Esse termo aqui está somando, passa para lá, subtraindo. E essa gravidade que está multiplicando no final das contas, eu passo dividindo. Logo, teremos então que a altura em A vai ser dada por gravidade, 10. Altura em B, vamos ver lá no texto. Altura em B, 10 também. Velocidade em A, 8 ao quadrado, dividido para 2, e 1 dividido para 10, que é a nossa gravidade. Logo, a nossa altura em A vai ser dada por 10 vezes 10, 100, menos 8 ao quadrado, 64, dividido para 2, 32. Isso tudo dividido para 1 sobre 10. 100 menos 32, teremos então 68. 68 dividido para 10, 6,8 metros. Próxima questão. Em uma competição de tiro com arco, um arqueiro estica a corda do arco, aplicando então uma força que armazena 120 joules de energia potencial elástica. A flecha tem uma massa de 0,2 kg, então ela é liberada. Qual será a velocidade da flecha no momento em que ela deixa a corda, supondo que toda a energia armazenada seja transferida para a flecha? Então, a energia inicial será dada, energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A inicial é somente a energia potencial elástica e a final é somente a energia cinética que eu vou ganhar de velocidade. A questão me falou que a energia potencial elástica acumulada é um valor de 120 joules. Então eu posso igualar isso aqui a 120 joules. E esses 120 joules é igual à energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, pensando nessa igualdade aqui, eu vou poder calcular a nossa velocidade. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2 está dividindo, passa multiplicando, então 120 vezes 2. A massa está multiplicando, passa dividindo. E a massa no texto vale 0,2. Então, dividido para 0,2. Temos esse termo aqui que está ao quadrado, então a gente também vai ter que tirar a raiz quadrada. Multiplicando em cima e embaixo por 10, eu posso deixar aqui em cima 20 e aqui 2. Posso agora dividir 20 para 2 dando 10. E 10 vezes 120 vai dar raiz de 1.200. Raiz de 1.200 não tem exato, então a gente pode simplificar escrevendo dessa maneira. 400 vezes 3 e tira a raiz. Raiz de 400 é igual a 20. E raiz de 3 não tem exata, então aqui ficaria a forma mais simplificada. Próxima questão. Um objeto de 2 kg é abandonado do repouso
de uma rampa lisa e curva, ou seja, não tem atrito, de uma altura de 5 metros. Qual será a energia cinética do objeto ao chegar à base? E qual será a sua velocidade nesse ponto? Então vamos desenhar a situação e compreender. Aqui eu tenho uma situação curva. Essa situação curva aqui, eu tenho aqui um ponto A. E lá no final eu tenho um ponto B. Eu sei que essa altura aqui, pelo texto, é uma altura de, vamos ver, 5 metros. 5 metros. E pensando que aqui não tem atrito, eu vou poder falar que a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. Então, a questão está me perguntando a energia cinética. Bem, no ponto A única energia que eu vou ter é a energia potencial gravitacional no ponto A, porque eu só tenho altura, eu não tenho nenhuma elasticidade e eu estou parado. No ponto B, eu não tenho mais altura, não tenho elasticidade, eu só vou ter velocidade. Então vai ser a energia cinética no ponto B. Então eu posso falar então que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Então, eu posso comparar uma equação com a outra. Eu posso falar então que essa energia é igual a essa energia. Então eu posso calcular usando a equação da mgh. Massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa, pelo texto, vale 2 kg. A gravidade vale 10. E a altura da rampa vale 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100 joules. Bem, a questão me perguntou duas coisas. Além do valor da energia cinética, que é o mesmo valor da energia potencial gravitacional, ela também perguntou a velocidade. Agora, eu posso comparar. A energia cinética é igual a 100 joules. E a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2 está dividindo, passa multiplicando, 100 vezes 2. E a massa que está multiplicando passa dividindo. E no texto, a massa, mais uma vez, ela vale 2. Então, simplificando isso, corta 2 com 2. Temos o ao quadrado, tira a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, teremos que a velocidade será dada por 10 metros por segundo. Próxima questão. Um caixote de 20 kg que se movia a uma velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície horizontal encontra uma área com atrito e, após percorrer 25 metros, qual o trabalho realizado pela força de atrito? Então aqui vai ser um valor negativo, né? É o trabalho de uma força de resistência. Então imagine da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma condição inicial, onde o piso era um piso sem atrito. E depois de um certo tempo, ele atinge uma região com atrito a esse piso. E esse caixote aqui que eu vou desenhar aqui, expondo ele bem aqui. Imagina comigo, pessoal. Esse caixote ele está deslizando e quando ele entra nessa região vermelha, que é a região onde tem atrito, ele vai ter uma força atuando contrária ao movimento. Essa força é a força Fat, é a força de atrito. E você concorda comigo que no eixo horizontal, a única força que atua é a força de atrito. Logo, ela é a nossa força resultante no eixo X, no eixo horizontal. E isso vai ser dado, então, igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Tudo bem? A gente pode igualar isso porque é a única força resultante e eu estou considerando somente o eixo X, o eixo horizontal. Bem, pensando nisso, trabalho da força de atrito é igual a força, que vai ser a força de atrito, multiplicado pelo deslocamento. Esse deslocamento é paralelo à força, então vai dar cosseno de 0 graus e cosseno de 0 é 1, então não precisa expor aqui o valor do cosseno. Só que a gente não tem as variáveis para determinar a Fat. Mas eu sei que a Fat é igual a força resultante em X, que é igual a M vezes a X. Então, no lugar da Fat, eu vou substituir por M vezes a X vezes o deslocamento. Bem, a massa eu tenho? Tenho.
vale 20 kg. O deslocamento, eu tenho? Tenho, vale 25 metros. Mas eu não tenho a aceleração. Mas eu tenho uma situação aqui, ó. Eu sei a velocidade inicial e eu sei que ele vai parar. Se ele vai parar, a velocidade final vale 0. E sabendo a velocidade inicial e final, tem uma equação da cinemática que não precisa de tempo e a gente pode, através dessas duas variáveis e também pela distância, determinar a aceleração. Torricelli, né? Então, teremos que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Se ele vai parar, a velocidade final dele vale 0. 0 ao quadrado é 0. A velocidade inicial, de acordo com o texto, vale 10 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que eu não sei, e a distância no texto vale 25. 0 ao quadrado, 0. 10 ao quadrado é igual a 100. 100 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos 100 é igual a 2 vezes 25, 50 vezes a aceleração. Menos 100 está do outro lado, o 50 que está multiplicando passa dividindo. Então a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora sim que temos o valor da aceleração no eixo x, vamos aplicar aqui. Trabalho da força de atrito é igual a massa, de acordo com o texto, a massa vale 20. A aceleração, menos 2, e o deslocamento, 25. Logo, o meu resultado final do trabalho da força de atrito será um valor negativo, 2 vezes 25, 50, e 50 vezes 2, 100, com mais um zero, 1000. Então isso aqui vai dar 1000 joules negativo. E finalizamos essa. Bora lá, continuando. Um pêndulo simples com uma massa de 1 kg de extremidade é solto a uma certa altura de 0,45 metros em relação ao seu ponto mais baixo. Qual será a velocidade máxima da massa durante o seu movimento? Bem, vamos pensar aqui nesse pêndulo simples aí. Vamos desenhar para a gente compreender a situação. Nesse pêndulo, vou considerar o ponto de altura máxima, o ponto que eu estou aqui, e aí ele vai se deslocar e vai ficar aqui embaixo, que é o ponto de altura mínima. Então eu vou ter o ponto A, ponto mais alto, e o ponto B, ponto mais baixo, onde eu converti toda a energia de altura para uma energia cinética. Então, considerando que é desprezível o atrito, eu tenho a energia no ponto A, a energia mecânica no ponto A e a energia mecânica no ponto B. E agora é só comparar a energia mecânica no ponto A com a energia mecânica no ponto B. No ponto A eu tenho somente a energia potencial gravitacional, que é dada por mgHa, e a energia mecânica no ponto B é somente a energia cinética no ponto B, que é dada por massa vezes velocidade em b ao quadrado sobre 2. Então vamos colocar aqui na equação, m vezes g HA é igual a m vezes vb ao quadrado sobre 2. Massa corta dos dois lados. Ele quer saber a velocidade, né, de acordo com o texto, a velocidade máxima. Então, a velocidade máxima, que é em ponto B ao quadrado, é igual a 2 está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 0,45, e no final das contas eu ainda tenho que tirar a raiz quadrada. Então a velocidade máxima, que é no ponto B, é, 10 vezes 0,45, 4,5. 4,5 vezes 2, 9. Raiz de 9 é igual a 3 metros por segundo. Temos aqui a nossa última questão de revisão. Vamos lá. Um ciclista com sua bicicleta, somando uma massa de 85 kg, desce uma ladeira partindo do repouso, de uma altura de 15 metros. Ao chegar à base, a sua velocidade é de 10 metros por segundo. Qual foi a quantidade de energia mecânica perdida
devido ao atrito e à resistência do ar durante a descida. Considere a gravidade igual a 10. Vamos analisar o seguinte, pessoal. Essa questão falou que envolve atrito. Então, aqui eu tenho uma descida, né, dessa maneira aqui. Eu vou ter aqui, então, o ponto A. Eu vou ter aqui o ponto B. Então, eu tenho que a energia mecânica no ponto A. E eu vou ter a energia mecânica no ponto B. Em uma situação de forças dissipativas, a energia inicial ela vai ser sempre maior do que a energia final, considerando forças dissipativas no meu processo. Então, eu tenho que a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica no ponto B, mais a energia dissipada nesse processo. Bem, então, a energia dissipada concorda comigo que é a energia mecânica no ponto A menos a energia mecânica no ponto B. No ponto A, a energia que a gente tem é a energia potencial gravitacional. No ponto B, a gente tem a energia cinética no ponto B. Então, a minha energia dissipada vai ser dada por mgh no ponto A menos m vezes velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2. Energia dissipada será igual a massa, vamos lá no texto, 80 kg. Gravidade, 10. Altura da rampa, 15 metros. Menos massa, 80. Velocidade no ponto B, 10. 10 ao quadrado, tudo isso dividido para 2. Então, a minha energia dissipada será igual a 8 vezes 15, a gente vai ter o valor de 120. Com mais esse zero e esse zero, então vai dar 120 mais 2 zeros, 12.000 joules. 80 dividido para 2 vai dar 40, 10 ao quadrado é 100, e 100 vezes 40 vai dar 40 mais 2 zeros, 4.000 joules. Logo, a energia dissipada será o valor de 8.000 joules de energia. Finalizamos a nossa revisãozinha. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima.